Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos e minhas alunas do LAC Cursos. É um prazer estar de volta, temporada nova do LAC. Estou gravando com vocês aí o novo curso de Direito Penal, com muitas coisas boas. E hoje nós vamos falar sobre o que envolve o artigo 1º do Código Penal, que traz a questão da anterioridade da lei penal. O interessante é que nós vamos tratar os aspectos objetivos, isto é, você vai perceber uma mudança interessante. Você verá que as aulas estarão mais focadas, estarão mais objetivas e a gente vai tratar com base em artigos, né? Começando, onde vem previsto a anterioridade penal? Antes de a gente explicar o conceito de anterioridade penal. Significa o seguinte: artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Inclusive, lá na Constituição Federal, diz: não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem prévia cominação legal. O que significa anterioridade? O que significa anterioridade penal? Significa que, para que se possa punir alguém como fato criminoso, que é aquela conduta tida como fato criminoso, é necessário que exista uma lei. Isto é necessário que exista lei para que se torne aquela conduta como uma conduta criminosa. Você vai falar, mas como assim, professor? Simples. Vem o legislador e diz: é crime o estupro. Então, a partir do momento, o crime, a conduta de você obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, tem que ter previsão legal, mediante lei. Mas tem que ser uma lei anterior à conduta. Por isso, anterioridade penal. Ou seja, para você ser punido, tem que ser crime antes da sua conduta criminosa. E o interessante, você vai dizer assim: como assim, professor? Simples. Vamos imaginar um caso prático. Que aconteceu. Um caso prático. Nós tivemos um caso muito triste da Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, em que ela foi morta pelo Guilherme de Pádua e sua esposa. Acontece que, no momento do crime, a lei dizia o seguinte: crime de homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Então, o que aconteceu? Posteriormente, veio uma nova lei e tornou o homicídio qualificado quando sendo crime hediondo. O que é um crime hediondo? Um crime que merece uma punição mais severa. Percebam, veio uma lei e diz: olha, é crime hediondo você praticar um homicídio qualificado. Só que o Guilherme de Pádua praticou o crime antes da criação dessa regra, antes da criação dessa lei penal. Portanto, no princípio da anterioridade penal, você só vai ser punido se houver uma lei anterior à sua conduta, dizendo que aquela sua conduta ela é criminosa. São as regras do jogo. As regras do jogo devem ser previamente estabelecidas para que você possa ser punido. Então, você não pode ser preso e ser punido por fatos posteriores, tidos posteriores criminosos à sua conduta. Só anteriores à sua conduta tem que estar previsto a regra lá. Então, deixar bem claro, isso aqui é muito importante, que a lei penal ela só vai produzir efeitos a partir da data que entrar em vigor. Como assim, professor? Por quê?
existe o período chamado vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o período em que a lei, quando ela é escrita, quando a lei ela é produzida, ela é aprovada, existe um período em que tem que ter um conhecimento, o público, a população tem que ter um conhecimento dessa lei, para ele se preparar da chegada, da aplicação dessa lei. Então, o período da vacatio seria o período em que a lei está criada, ela é válida, todavia ela não é eficaz, ela não vai ter uma eficácia. É um período... de quanto que é o período da vacatio? Depende do período. O legislador pode incluir o período de 45, 30, 5 dias, 1 ano, depende do que estiver previsto na lei. Então, esse período da vacatio significa conhecimento da lei. Professor, se eu praticar o crime durante o período da vacatio, eu vou ser responsabilizado penalmente? Não. Você não será responsabilizado penalmente, porque a lei ainda não é eficaz. Ela existe, mas ela não é eficaz. Voltando, qual que é a regra? A lei só vai produzir efeitos a partir que ela estiver em vigor. Isto é, após o período da vacatio. Professor, toda lei tem vacatio legis? Tem período de vacatio legis? Não, nem toda lei. Quem define isso é o legislador. O legislador vai definir se aquela lei terá ou não período de vacatio legis. Então é importante deixar bem claro que durante a vacatio legis você não poderá ser punido. Após a vacatio legis, a lei vai ter força. E aí você vai ser punido por isso. Primeira regra da anterioridade penal. Como eu falei para vocês, eu não usei essa expressão, mas vocês já estão cientes. A lei penal, ela nunca poderá retroagir. Então, isso significa o quê? Vamos inventar uma situação. Eu pratiquei uma conduta. Essa conduta é o quê? Essa conduta é uma conduta, vamos imaginar que eu rasguei uma camiseta de time de futebol. Rasguei uma camiseta de time, uma conduta atípica. Vem o legislador e diz, se você rasgar camiseta de time de futebol, é crime. Então, se torna crime aquela conduta. Mas eu pratiquei a conduta antes dela se tornar crime. Por isso fala-se em retroatividade da lei penal. A lei penal ela não pode retroagir para punir fatos anteriores à sua criação. Só pode se punir condutas posteriores à criação dela. Por isso que a lei penal ela é irretroativa. Ela não vai se aplicar a fatos anteriores. Por isso, no caso da Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua não poderia ser punido por homicídio qualificado como crime hediondo, porque ele praticou antes da mudança legislativa. Professor, essa regra é absoluta? Não, essa regra não é absoluta. A exceção ocorre quando vem no chamado, a exceção vem quando vem para beneficiar o acusado. Então, é possível a retroatividade da lei penal? Sim, é possível. Quando for para beneficiar o acusado. Então, vem uma lei A. Vamos lá, vamos voltar. Eu fui responsabilizado pela lei A. Pela lei A. Cuja pena era de 10 anos. Veio a lei B, revogou a lei A e disse que aquele crime, a pena passaria a ser de 5 anos. Mas eu já fui condenado à pena de 10, mas veio a lei nova, que revogou a lei anterior e diz que
é 5 anos. Significa o quê? A lei B, ela não beneficia o acusado? Beneficia. Logo, ela é aplicada. Então, ela é aplicada para beneficiar. Mas, professor, é a regra da irretroatividade. Sim, salvo se beneficiar o acusado. Se beneficiou o acusado, o agente, enfim, ele será beneficiado pela lei sempre mais benéfica. Vamos fazer algumas questões? Aproveitar, fazer questão para a gente fixar o conteúdo, tá certo? Me perdoe se a letra estiver muito pequenininha, você tem um material dentro da sua casa, vamos acompanhar junto comigo. Prova da VUNESP 2018, hein? 2018, questão fresquinha. Para investigador da polícia, lá da Bahia. Acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade, esculpidos no artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Nós já vimos o texto desses dois artigos, que são semelhantes. Então, está perguntando aqui, diante daquele texto, do conhecimento do princípio da legalidade e da anterioridade, nós estamos tratando da anterioridade, para a gente entender qual que é a alternativa correta. Letra A. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelos usos e costumes. O que eu falei para vocês? Que o princípio da anterioridade é a criação por lei. Lei no sentido formal. Então, usos e costumes não podem ser fatos para punir a pessoa. Por mais que seja um costume local, você punir determinada pessoa, para se punir para o direito penal, tem que ser transformado em lei. Razão da qual usos e costumes servem para beneficiar o acusado? Servem. Qual que é o princípio que serve usos e costumes para beneficiar o acusado? O princípio da adequação social. Aí é possível. Agora, com relação a situações, vamos lá, com relação a situações em que é para punir o agente, somente a lei. Deixando bem claro que medida provisória não servem para criar mecanismos para punir o agente, tá? Somente lei em seu sentido formal. Letra B. No Brasil, em um primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estaduais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Falso. Na verdade, a União Federal, ela pode sim legislar sobre matéria de direito penal e, no caso, numa situação que nunca aconteceu aqui, e não de uma forma indireta ou de uma forma urgente, isso não pode acontecer, mas os estados poderiam, sim, em tese, legislar sobre matéria se tivesse autorização da União sobre determinados casos, o que não é aqui e a alternativa está errada. Letra C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Até aí tá legal, né? Anterioridade penal, nós já vimos. Em situações temporárias excepcionais, isto é, as leis penais temporárias excepcionais, no entanto, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade. Não, gente. O princípio da anterioridade vale para leis penais e também vale, sim, para leis penais excepcionais e leis penais temporárias. O que são leis penais excepcionais e temporárias? São aquelas leis que têm prazo de validade.
Para você ser punido por uma lei excepcional, por uma lei temporária, você tem que praticar a conduta tendo aquela lei vigente. Princípio da anterioridade penal. Eles não podem criar leis temporárias ou excepcionais para tentar punir por situações passadas. Não, tem que ser por aquelas situações posteriores à criação. Então, a alternativa C está errada. Letra D. Desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Gente, olha só que interessante. O princípio da legalidade, que você vê lá nas aulas de princípios, diz o quê? Que a lei penal é feita por lei, mas qual que é o ideal? O ideal é que a lei penal ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Você tem que saber do que você pode ser punido. Quando você exige que a lei penal ela tem que ser clara, objetiva, trazer todos os seus elementos, simplesmente se fala da aplicação da taxatividade. A lei penal tem que ser taxativa, ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara mais que a luz do sol do meio-dia. Professor, na prática não acontece bem assim. Tudo bem. Mas, de maneira objetiva, é isso que se impõe ao legislador. Então, razão da qual a letra D está correta. Letra E. O princípio da legalidade afasta a aplicação da interpretação extensiva, mas permite a aplicação da analogia de forma ampla e irrestrita. Falsa. Por quê? Analogia só em favor do réu. Deixa eu só aqui deixar bem claro, porque isso é muito comum a gente ter essa... Nós temos a interpretação analógica, e nós temos a chamada analogia. Gente, interpretação analógica. A lei existe. A lei existe. Analogia. A lei não existe. Perceberam a diferença? Interpretação analógica, a lei existe. Se a lei existe, o que vai caber? Vai caber ao intérprete interpretar a norma. Então, dentro da norma, podem existir conceitos em que se permite várias interpretações. Interpretações que venham favorecer o agente e interpretações que venham, de certa forma, tornar a situação dele mais grave. Por exemplo, conceito de motivo torpe. Você pode achar inúmeros conceitos de motivo torpe. Razão da qual a interpretação ela pode ser contra ou a favor do acusado. Porque a lei existe. O que se vai interpretar são o conteúdo da lei. E a interpretação ela pode ser a favor ou contra. Porque a lei existe. A analogia, não. A analogia, a lei não existe. Existe um buraco. Mas a lei não existe. E a analogia você vai aplicar para favorecer o agente. Por exemplo, lá diz na lei que é possível a prática do aborto no crime de estupro. Então, se a vítima foi, no caso, vítima de estupro, e surgiu uma gravidez, ela poderá o quê? Ela poderá sim buscar a prática do aborto, sem ser considerada uma conduta criminosa. Mas, professor, tudo bem. E se a pessoa for vítima do estupro de vulnerável, menor de 14 anos, foi estuprada, estupro de vulnerável, veio a gravidez, a lei fala estupro, artigo 213, não fala do artigo 217-A.
Nesse caso, você vai pegar uma lei semelhante, e vai aplicar em favor do acusado. Analogia em bonam parte. Analogia só serve para beneficiar o acusado. Então é isso. Basicamente é isso. Por isso, letra D, o gabarito. Deixo aqui o conceito de taxatividade para vocês. Já expliquei. Fica reforçado no material, materialzinho completo. Vamos para a próxima questão. Prova de investigador de polícia. E aqui foi a CESP. O que vem a ser o princípio da legalidade? Porque o princípio da legalidade e anterioridade estão ligados, de certa forma. Mas vocês já entenderam que legalidade é lei. Lei taxativa, lei no seu sentido formal. O princípio da legalidade compreende capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação, da omissão, bem como ciência desse entendimento. Não, isso aqui nós estamos falando de culpabilidade. Você quer conceito de culpabilidade? Conceito de culpabilidade é o quê? A pessoa saber o que está fazendo é errado e que ele tem sanidade mental. Não é o caso. O juiz de censura que incide sobre formação e exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, como propósito de aferir necessidade de imposição de pena. Isso aqui fala-se em fato típico e ilícito. Também não tem nada a ver com o princípio de legalidade. Oposição entre o ordenamento jurídico vigente a um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Letra D. Obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal, principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. E conformidade da conduta reprovável ao modelo descrito na lei penal vigente no momento da ação da omissão. Vamos lá. A letra E não é, porque nós estamos falando de fato típico. Professor, e aí? Volto lá. A letra E não é, porque nós estamos falando de fato típico. Professor, e a letra C? A oposição entre o ordenamento jurídico vigente a um fato típico praticado. Nós estamos falando de fato típico também. Materialidade do fato típico. Que teoria do crime. Agora, vê a letra D, que legal. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. O princípio da legalidade é respeitar a criação da lei penal. Como que ela tem que ser criada através de lei em sentido formal, não pode ser de usos e costumes, não pode ser através de medida provisória. A União que cria, através de lei ordinária, lei complementar. Principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Não pode ser conteúdos genéricos e indeterminados, respeitando o princípio da taxatividade. Então, a resposta é a letra D. Está entendendo? É bem tranquilo, gente. Bem tranquilo, não tem mistério algum. Próxima, vamos lá. Bastante questão, né? Depois de adquirir um revólver calibre 38, isso aí foi prova da Polícia Federal, agora recente, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-la municiado. Então, José recebeu um revólver calibre 38, sabendo que era produto de um crime, foi produto de roubo ou furto. Ele recebeu sabendo da origem criminosa e começou a portá-la estando armado, tendo munição. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação de policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. Se durante o processo judicial a que José for submetido,
foi editada uma nova lei que diminua a pena do crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei penal vigente à época do fato. Gente, o que é o crime de estelionato? É você receber produto, adquirir produto, receber produto sabendo de origem criminosa. No caso, ele cometeu o crime de porte ilegal de arma, mais receptação. No caso aqui, está dizendo o seguinte, olha, ele praticou receptação na vigência daquela lei, veio uma nova lei mais benéfica e não poderá retroagir para beneficiar. Isso é verdade ou não? Falso, gente. Está errado. Claro que poderá. Lembra que eu falei que a exceção do princípio da irretroatividade penal é simplesmente o quê? Para beneficiar o acusado. Próxima questão. Manuel, de delegado da Polícia Federal. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor da nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolício crimes com a edição da lei nova. Quando nós estamos falando de Manuel, na verdade eu não botei a questão do problema, mas isso aqui é fácil de entender. Manuel cometeu um crime. Vamos botar aqui cometeu um crime, certo? Então ele cometeu um crime. Cometeu o crime A. Acontece que vem uma lei, vamos botar estupro. Ele cometeu um crime de atentado violento ao pudor. Veio a lei nova e juntou a conduta do atentado violento ao pudor junto com o crime de estupro. Hoje, crime de estupro é você praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso e será considerado estupro. Quer dizer que ocorreu abolício crimes? Não, não ocorreu abolício crimes. Ele continua ainda sendo punido. Como que acontece, então? Ocorre aqui o chamado continuidade típico-normativa ou continuidade normativa. Está muito na moda essa questão. É quando, no tipo penal, ele não é revogado. Ele é revogado o nome. É revogado o nome. Por exemplo, não existe mais crime de atentado violento ao pudor. É revogado o nome. Mas a conduta criminosa continua existindo, mas vai existir em outro tipo penal. Então, hoje, o sujeito ele não responde mais por atentado violento ao pudor, mas sim por crime de estupro. Por isso fala princípio da continuidade, ou seja, você continua ainda, é um crime ainda, está sendo continuado. Por isso, fala-se em princípio da continuidade normativa. Tipo, facinho, tranquilo. É só entender que o crime ainda continua sendo punido, só que com outro nome. É a mesma coisa, não existe mais crime de formação de quadrilha, existe crime de associação criminosa. Então, continua ainda valendo o crime, mas com outro nome. Pode estar em outro diploma, pode estar em outro artigo de lei, mas está ainda tido como conduta criminosa. Está aqui. Comece. Não espere pela coragem, mas ela nos encontra caminhando. Então, você que está começando a estudar, está começando o ano, enfim, está começando vida nova no estudo, não espere pela coragem, não. Ela vai te encontrar no meio do caminho, sim. Basta a vontade. Tenha vontade que tudo vai acontecer. Eu demorei 8 anos para passar num concurso público. E hoje, graças a Deus, estou aí concursado juiz de direito do estado de Rondônia. Demorei 8 anos para poder passar no concurso e 3 anos e 3 meses para poder tomar posse. Não foi fácil a minha caminhada, mas ela não é diferente da sua e nem de ninguém que está me assistindo. Então, portanto, muita garra, muita luta e muita coragem, que a coragem você vai conseguir pegar ela no meio do caminho, tá certo? Muito obrigado e até o próximo encontro. Até mais. Clique like.